Boa noite. Boa noite. Governadores da Amazônia, os presidentes da Câmara e do Senado e a procuradora-geral Raquel Dodge vão ao Supremo. Eles querem enfrentar os incêndios com dinheiro recuperado pela Lava Jato. O presidente chileno Sebastián Piñera oferece ajuda nas operações de combate ao fogo. O líder do governo na Câmara pede o veto de 10 pontos do projeto sobre abuso de autoridade. O primeiro-ministro Boris Johnson suspende o parlamento britânico num plano para aprovar o Brexit, mesmo sem acordo com a União Europeia. O governo da Argentina anuncia um adiamento do pagamento de dívidas. Na Itália, 2 partidos se aliam para formar um governo e evitar eleições antecipadas. E a adolescente Greta chega a Nova York depois de cruzar o Atlântico em defesa do meio ambiente. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Brasil recebeu hoje oferta de ajuda de mais um país para o combate às queimadas da Amazônia. O presidente do Chile foi pessoalmente a Brasília. O encontro dos presidentes do Brasil e do Chile foi bem cedo no Palácio da Alvorada. Sebastián Piñera, que esteve como convidado na reunião do G7, grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, voltava da França. Na conversa, o chileno ofereceu 4 aviões especializados em combate a incêndios e defendeu a soberania dos países da região amazônica. Mas os países amazônicos, que são 9, entre los cuales el más importante en tamaño es Brasil, tienen soberanía sobre la Amazonía. Y eso hay que reconocerlo siempre. Y por lo tanto son ellos los principales interesados y responsables en cuidar y proteger los bosques y la biodiversidad. Pero por supuesto todos los demás países del mundo queremos colaborar y aportar para poder proteger mejor la Amazonía. Y por eso Chile quiere colaborar com Brasil. Bolsonaro, que hoje apagou o comentário feito em rede social sobre uma postagem que comparava as primeiras damas do Brasil e da França, voltou a reclamar do presidente francês Emmanuel Macron. Apesar do porta-voz ter dito que o governo não recusaria a ajuda de 83 milhões de reais do G7, Bolsonaro repetiu que espera um pedido de desculpas de Macron antes de analisar a oferta. Houve um aproveitamento por parte do senhor presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meio ambiente. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo. No tocante ao governo, não ao povo, né, ao governo francês, o fato de me chamar de mentiroso e por 2 vezes falar que a soberania da Amazônia tem que ser relativizada somente após ele se retratar do que falou no tocante à minha pessoa, né, que representa o Brasil como presidente eleito, e bem como ao espírito patriótico do nosso povo, que não aceita relativizar a soberania da Amazônia. Em havendo isso aí, sem problema nenhum, voltamos a conversar. 8 dos 9 países da região amazônica vão se reunir no dia 6 de setembro na Colômbia para discutir uma proposta de política comum de preservação e exploração sustentável dos recursos das florestas. Só a Venezuela não foi chamada para o encontro. Alguns governadores continuam em Brasília, mas todos estão unidos em busca de recursos e já avisaram que se o governo federal recusar a ajuda do G7, eles pretendem negociar separadamente com esses países. Entre as prioridades está o que eles chamam de zoneamento ecológico e econômico da Amazônia, que é também uma pauta defendida pelo governo. A definição do que é área produtiva, área de preservação e reserva indígena. Eles querem a regularização fundiária e o mapeamento dos donos dessas áreas produtivas. Outra ação muito importante também é dar titularidade da terra para os proprietários. Temos que fazer a regularização fundiária da Amazônia para que possa ser identificado cada propriedade e que seja feito a fiscalização ambiental
em cada propriedade. Para o financiamento, os governadores já pediram ao Supremo a liberação de R$1 bilhão dos R$2,5 bilhões do fundo da Petrobras, que resultou de acordos da Lava Jato. Hoje, eles foram ouvidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que havia bloqueado o fundo antes da crise para decidir o destino do dinheiro. Além deles, Alexandre de Moraes ouviu os presidentes da Câmara e do Senado e a Procuradora-Geral da República, que também pediram a liberação de parte do fundo para a Amazônia. A Advocacia Geral da União, que defende o governo, recomendou a liberação de R$500 milhões para a Amazônia. O ministro Alexandre de Moraes não tem data para tomar uma decisão. O importante é que tem um dinheiro novo, não se faz o combate às práticas ilegais, ao fogo, ao desmatamento, e não se faz um plano de prevenção para o futuro sem recursos. E esses recursos precisam ser buscados, seja do Fundo Amazônia, que nós defendemos, é bom que fique registrado, é unanimidade a posição dos 9 governadores, seja dos R$7, é pouco. Vamos pedir mais, mas vamos receber o que eles estão disponibilizando e discutir a forma de utilização e aplicação, seja do fundo Petrobras. Então, essas 3 fontes de recursos precisam ser debatidas e priorizadas por todos os atores que estão envolvidos nesse processo de debelar essa situação que hoje desafia a gente na Amazônia. E 9 ex-ministros do Meio Ambiente entregaram uma carta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo que os deputados atuem na defesa do patrimônio ambiental. O texto teve apoio de várias entidades da sociedade civil. O movimento, que tem à frente 9 ex-ministros do Meio Ambiente, os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Associação Brasileira de Imprensa, faz um apelo para que o Congresso assuma um papel de destaque nas respostas à crise ambiental. O documento, entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e destinado também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma que o Brasil vive uma emergência ambiental e pede que o Congresso atue na defesa dos interesses do Brasil para evitar as graves consequências ambientais, sociais, econômicas, políticas e diplomáticas que poderão vir da continuidade dessa grave situação. O documento lista 3 medidas que considera urgentes para evitar maiores danos ao meio ambiente e ao país. Suspender o andamento de propostas no Legislativo que ameacem a Amazônia, os povos indígenas e a biodiversidade. Entre elas estão projetos que enfraquecem o Código Florestal e o licenciamento ambiental, que liberam o uso de agrotóxicos e abrem terras indígenas para o agronegócio. A carta também pediu a realização de audiências públicas para tratar de temas fundamentais da agenda socioambiental do país e o fortalecimento de órgãos como o IBAMA, ICMBio, INPE e o Serviço Florestal Brasileiro. Estão todos enfraquecidos. Que se faça a recomposição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que se reestabeleça as políticas de combate ao desmatamento que já vinham dando certo desde 2004 e que foram abandonadas e que, em função disso, temos uma situação de descontrole. Não houve qualquer ação irresponsável do governo nesse campo, pelo contrário, todas as vezes que o governo federal foi instado a agir, aos moldes do que está acontecendo agora com a operação de garantia da lei da ordem ambiental. Acho que é a primeira vez na história do Brasil que isso acontece nesse grau, nesse nível. Eu vejo o engajamento do presidente da República direto de várias pastas ministeriais, ou seja, o problema sendo tratado de uma maneira interministerial. O presidente da Câmara disse que vai reunir deputados governistas e de oposição, ligados ao meio ambiente e ao agronegócio, para fechar uma pauta de votação de projetos ambientais que mostre o compromisso da Câmara em resolver o problema. Rodrigo Maia entende que o momento é de acordo e não de disputas políticas. O que eu fiz junto com os líderes, com os deputados aqui presentes, nos últimos dias, foi pensar algumas ações que pudessem sinalizar para o Brasil e para o mundo a posição da Câmara dos Deputados, uma posição de respeito à nossa legislação, que qualquer mudança seja feita com muito diálogo, com muito cuidado, para que o Brasil não tenha nenhum tipo de prejuízo.
Deputados e senadores também começaram hoje os trabalhos da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, que vai centralizar o debate sobre os incêndios que atingem os estados da Amazônia. O senador Zequinha Marinho, do PSC, foi eleito presidente. Ele defende o aproveitamento dos recursos da Amazônia. A Amazônia tem mais de 20 milhões de habitantes e mais de 430 mil famílias assentadas, sem falar no outro produtor rural. Então isso tem que ser levado em conta. Dentro da Amazônia tem gente que precisa viver. Nós temos as piores rendas per capita estão naqueles estados, não é? Nós temos os piores IDHs estão naqueles municípios que precisam ser vistos. Se isso não for resolvido, tenho certeza, nós nunca vamos dar conta de controlar essa questão ambiental. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu alta no fim da tarde, depois de passar a noite internado no Hospital das Forças Armadas. O boletim médico disse apenas que ele apresentou quadro de mal-estar, sem sintomas. A jovem ativista do clima, Greta Thunberg, chegou hoje a Nova York depois de uma longa viagem pelo Oceano Atlântico num barco sem combustível e sem banheiro. São 4 horas da tarde, horário local aqui de Nova York, e o veleiro trazendo Greta Thunberg acaba de chegar à cidade depois de 2 semanas em alto mar e atravessar um oceano. Mas essa foi uma história que começou faz 1 ano. Foi em agosto do ano passado que a adolescente sueca parou de ir às aulas às sextas-feiras. Ia para frente do parlamento sueco insistir que os políticos tomassem alguma providência em relação às mudanças climáticas. O que ninguém esperava é que milhares de estudantes ao redor do mundo se juntassem a ela. A menina virou celebridade e acabou convidada para a Conferência do Clima da ONU aqui em Nova York no fim do mês. Mas ela não anda de avião, o mais poluidor dos meios de transporte. Conseguiu um veleiro movido a energia solar. Saiu do Reino Unido com um oceano pela frente. E hoje de madrugada, Greta Thunberg postou uma foto nas redes sociais em que já era possível ver as luzes da cidade de Nova York. De manhã, uma multidão começava a se reunir na Marina, no sul de Manhattan, para dar as boas-vindas à adolescente. E Greta finalmente pisou aqui em Nova York. Para qualquer pessoa, uma aventura dessas, 2 semanas em alto mar, é a aventura de uma vida. Para essa menina de 16 anos, é mais um capítulo de uma história que ela começou a contar. Ela transformou esse barco num palanque para sua voz ser ouvida pelo mundo. Eu perguntei para Greta sobre as queimadas na Amazônia. Mesmo num veleiro no meio do Atlântico, eu fiquei sabendo das queimadas. É um sinal claro de que essa guerra contra a natureza tem que acabar. A Amazônia é chave para combater as mudanças climáticas. Mas Greta diz que agora só quer saber de paz. Só quero não fazer nada. Andar, comer comida fresca e tomar um banho. A seguir, a população brasileira passa de 210 milhões de habitantes. O ministro Fachin manda a ação da Lava Jato sobre um terreno para o Instituto Lula de volta a uma fase anterior às alegações finais. O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes, segundo uma estimativa do IBGE. E o estado com a menor população do país é o que mais cresceu. Continuamos crescendo, mas cada vez menos. Pela projeção do IBGE, somos hoje mais de 210 milhões. Um crescimento de 0,79%, menor do que o registrado entre 2017 e 2018. O fator mais importante para o crescimento da população brasileira é o número de nascimentos. Embora a taxa de fecundidade venha caindo, o número de mulheres em idade reprodutiva no país ainda é alto. E somado a isso, estamos vivendo mais. A gente tem uma taxa de fecundidade decrescente, o número de crianças que também tem diminuído, né? E isso determina, então, esse crescimento, porém um pouco menor a cada ano. Roraima ainda é o estado com menos gente no país, mas foi onde a população mais cresceu, 5%. Segundo o IBGE, é uma consequência da migração de venezuelanos para o Brasil.
Carlos chegou a Boa Vista há apenas uma semana. Ele disse que não conseguia viver com o salário que recebia na Venezuela. Veio atrás de trabalho e pretende trazer a família. Este outro venezuelano contou que lá não conseguia nem comprar comida. Está vivendo na rua e, mesmo assim, considera Boa Vista a nova casa dele. Sim, Boa Vista agora é minha casa nova. São Paulo continua sendo o estado mais populoso. Em seguida, vem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao fazer esse levantamento, o IBGE analisou o crescimento dos municípios e percebeu que as cidades não tão grandes estão crescendo mais. Os municípios que já estão com a salário urbana já saturada, eles têm um custo muito grande de se viver. Aqueles municípios que mais crescem são os municípios entre 100 mil e 1 milhão de habitantes. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, leu hoje o parecer dele, favorável à proposta. Gereissati deixou para tratar de temas como a reforma da Previdência de servidores dos estados, numa proposta paralela de emenda para não atrasar a tramitação da reforma, já que mudanças no texto teriam que ser analisadas também pelos deputados. A previsão é de que a reforma termine de ser votada em plenário no início de outubro. Deputados e entidades de classe pediram hoje ao presidente Jair Bolsonaro que vete 10 pontos do projeto de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, entregou o documento com as assinaturas de 53 deputados e 10 entidades que representam juízes, auditores, policiais, procuradores e promotores. Eles pedem o veto parcial do texto de abuso de autoridade. São aqueles artigos que impactam o combate à corrupção, o combate à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento ao terrorismo. Os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral de Governo e Sérgio Moro, da Justiça, também participaram da reunião com o presidente Bolsonaro. Sérgio Moro entregou ao presidente um outro manifesto, assinado na semana passada por 33 senadores que pedem veto total do texto. Jair Bolsonaro já adiantou que vai vetar o artigo que prevê punição para o uso de algemas sem justificativa. Ele tem até o dia 5 de setembro para decidir. O presidente até disse, olha, eu estou ali entre a cruz e a espada, né? Porque se eu vetar tudo, eu crio um problema com parte do Congresso. E, obviamente, a população, né, vai aplaudir. Se eu não vetar nada, eu crio um problema com a população. Mas, claro, tudo é uma costura política. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, determinou que o processo sobre a compra de um terreno que seria para o Instituto Lula volte a uma fase anterior às alegações finais. Fachin atendeu a um pedido antigo da defesa do ex-presidente, que queria ter acesso a documentos ligados ao terreno. Fachin também determinou que, nesse caso, os delatores na ação sejam ouvidos antes dos delatados nas alegações finais. Antes dessa decisão, a defesa do ex-presidente Lula tinha pedido que o STF concedesse liberdade ao ex-presidente e anulasse as condenações em 2 outros casos, o do triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia. Já são, portanto, 3 os pedidos nesse sentido. Os advogados afirmam que a situação de Lula é igual à do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ontem, a segunda turma do Supremo anulou a sentença de Bendini. Os ministros argumentaram que, como delatado, Bendini deveria ter sido ouvido por último nas alegações finais. Fachin disse que essa questão deve ser discutida pelo plenário, ainda sem data. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista à repórter Andréa Sadi que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, permanece no cargo e tem a sua confiança. Sérgio Moro falou ao programa Em Foco, da Globo News. Foi a primeira vez que Moro disse publicamente que Maurício Valeixo permanece no comando da Polícia Federal, após o presidente Jair Bolsonaro ter dito na semana passada que, se quiser, troca o comando da corporação. E que é ele, e não Moro, quem indica o chefe da PF. A Polícia Federal foi comentários e... Mas assim... Não, foi público, ministro. Ele disse, quem manda sou eu, não é o ministro Moro. Como o senhor se sentiu? Não,
não me cabe ficar comentando afirmações do presidente. Acho que também seria impróprio. Mas sobre a Polícia Federal, né? Não estou falando do presidente, porque o senhor é o chefe da Polícia Federal. Não sou o chefe da Polícia Federal de forma nenhuma. A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor da Polícia Federal. Maurício Valeixo. Sim, sim. Mas se ele sair, o senhor ficaria no governo? Não tem essa questão. Qual das duas? É? Qual das duas? Ele saiu? Isso seria uma questão especulativa, né? Eu acho que não cabe responder questões especulativas nesse caso. O senhor acha que ele está mantido no cargo? Pelo que o senhor conversa? Ele permanece no cargo. Não tem risco para ele? É? Não há riscos? Veja, como eu tenho as várias funções aqui do Ministério da Justiça, as coisas eventualmente podem mudar, mas ele está no cargo, permanece no cargo e tem a minha confiança. Tem a confiança, né? Certamente. A declaração do presidente Jair Bolsonaro foi vista na Polícia Federal como interferência política e uma tentativa de enfraquecer o ministro da Justiça. Desde que Sérgio Moro assumiu, além da ameaça de mudança na Polícia Federal, Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Economia, passando o órgão para o Banco Central. O presidente também mandou demitir Roberto Leonel, indicado por Moro para o órgão. Foi o COAF que revelou o relatório que aponta movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Na entrevista à Globo News, Moro foi perguntado se a carta branca do presidente tinha acabado. Não, veja, há um superdimensionamento. Dentro de um governo, evidentemente, sempre vai haver divergência, controvérsias, as coisas vão daí se acomodando, né? É como a história das abóboras lá na carruagem, as coisas vão se acertando. Então tem um diálogo, evidentemente, intenso, o presidente é o chefe do Poder Executivo. O ministro e o presidente tiveram um encontro reservado ontem. Após a conversa, Moro e Bolsonaro trocaram afagos nas redes sociais. E hoje, a cúpula da Polícia Federal decidiu enviar o delegado Ricardo Saad, atual superintendente no Rio de Janeiro, para trabalhar no exterior. Saad foi o primeiro alvo das mudanças do presidente Bolsonaro na PF. O anúncio da troca ocorreu sem o conhecimento da cúpula da Polícia Federal. A entrevista completa do ministro Sérgio Moro ao programa Em Foco com André Sadi vai ao ar hoje, às 9h na Globo News. A seguir, a Argentina anuncia um adiamento no pagamento das dívidas. O primeiro-ministro Boris Johnson suspende o parlamento britânico. O governo da Argentina anunciou hoje que vai iniciar um diálogo com credores privados e com o Fundo Monetário Internacional para prolongar os prazos de vencimento de sua dívida. A Argentina deve 56 bilhões de dólares para o FMI. Essa dívida começa a vencer no segundo semestre de 2021. O ministro da Economia, Hernán Lacunza, disse numa entrevista que vai se reunir com representantes do FMI nas próximas semanas para rever os prazos de vencimento da dívida. Lacunza também ressaltou que os pagamentos da dívida argentina não serão interrompidos, mas que a pretensão é adiá-los. Ele disse que a medida não vai atingir os investidores individuais, que continuarão a ser pagos na data original de vencimento. Segundo o ministro, uma prorrogação do vencimento das dívidas de curto prazo com investidores institucionais vai permitir um alívio sobre as reservas internacionais da Argentina antes da eleição presidencial e que, se for necessário, usará essas reservas para intervir no mercado de câmbio e segurar a alta do dólar. Segundo o ministro, também há a intenção de prorrogar o prazo do vencimento de bônus emitidos sob a lei argentina e sob legislação estrangeira, sem reduzir o valor de face dos títulos e sem reduzir os juros. A rainha Elizabeth aprovou o pedido do primeiro-ministro britânico Boris Johnson para suspender o parlamento. A oposição fala que é golpe. Para o líder trabalhista, um ataque à democracia. Para o presidente da Câmara, uma afronta constitucional. Suspender temporariamente o parlamento está dentro da lei, mas é a circunstância que incomoda. Inclusive colegas do partido do primeiro-ministro. A data marcada para o Reino Unido sair da União Europeia é 31 de outubro, está chegando. E com a decisão de hoje, o parlamento vai ficar quase um mês sem trabalhar. Boris Johnson diz que vai usar esse tempo para preparar o plano de governo que vai ser apresentado 14 de outubro.
Mas na prática ele está tirando o tempo precioso dos deputados. Os parlamentares passam a ter menos de 20 dias para tentar impedir um Brexit sem acordo. E estimativas oficiais dizem que uma separação assim faria mal à economia do país e até a distribuição de alimentos e remédios. Boris Johnson precisou consultar a rainha, chefe de Estado, sobre a suspensão do parlamento. É uma formalidade. O Reino Unido não tem uma constituição que impeça Elizabeth II de negar o pedido de um chefe de governo. Mas nenhum monarca fez isso nos últimos 300 anos. Hoje não foi diferente. Uma petição contra a suspensão do parlamento, criada na internet, obteve agora há pouco mais de 1 milhão de assinaturas. Com isso, os parlamentares terão que considerar o assunto para debate. Na Itália, o movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático chegaram a um acordo para formar um governo e evitar eleições antecipadas. O que parecia impensável foi anunciado pelos partidos da nova aliança. O populista 5 Estrelas e o Partido Democrático de centro-esquerda vão governar a Itália juntos. O maior obstáculo era a escolha do primeiro-ministro. Luigi Di Maio, dos 5 Estrelas, exigia a volta de Giuseppe Conte, que pediu demissão na semana passada. Affinché Giuseppe Conte possa ricevere di nuovo l'incarico di Presidente del Consiglio. Amanhã, Conte será recebido pelo presidente Sérgio Mattarella e provavelmente assumirá o governo. O líder do PD, Nicola Zingaretti, falou em acabar com o ódio que dividiu esse país. Alla stagione dell'odio. Di Maio revelou que Matteo Salvini, da Liga, tinha proposto a ele o cargo de primeiro-ministro se rejeitasse a aliança com o PD. Salvini tentou derrubar o governo pensando em ser eleito. Hoje se disse desconcertado. Lo sconcerto. PD e 5 Estrelas representam uma aliança considerada de alto risco pelos especialistas, a não ser que os 5 Estrelas se torne um partido de centro. O Partido Democrático quer mudar o cenário político e também iniciativas muito controversas, como a atual lei de imigração. Agora a gente vai falar de esporte. O Brasil está no topo do quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima. 68 ouros, 57 pratas, 54 bronzes. Nos 100 metros rasos da classe T47 teve dobradinha brasileira. Petrúcio Ferreira cruzou a linha de chegada em primeiro e Johansson do Nascimento em segundo. E a vitória de ontem sobre o Palmeiras garantiu a presença do Grêmio nas semifinais da Libertadores. O adversário do tricolor gaúcho sai daqui a pouco. O maior rival, o Internacional, enfrenta o Flamengo no Beira-Rio. Vamos falar com o Galvão Bueno. Boa noite, Galvão. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Então vamos começar, Renata, mostrando os gols que ontem classificaram o time do Grêmio, né? O Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, fez o primeiro gol, deu a impressão de que seria só o Palmeiras. Vamos lá, vamos ver os gols. Veja só, o Paulo Vitor vai ser mal do gol, a bola só para o Luiz Adriano, ele bate de esquerda, primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Aí o gol do empate, golaço do Everton Cebolinha de perna esquerda. Mas golaço mesmo foi o gol da virada, quer ver? Ele passa por praticamente toda a defesa do Palmeiras, ia entrar com bola e tudo, o Everton tira, mas por ali estava o Alisson para fazer 2-1 a virada e a classificação do Grêmio. Então vamos agora falar do jogo de hoje, grande jogo de hoje, na última quarta-feira, o Flamengo ganhou por 2-0, traz essa vantagem. Vamos ver uma linda imagem aqui do estádio, fantástica, linda imagem, o estádio do Internacional que vai estar lotado, o público está chegando, muita gente aqui dentro, mas o público está aí, chegando no estádio. Falando em chegada, vamos ver a chegada dos times, começando com o Internacional, o time da casa, aí a chegada do Internacional, olha só, Paulo Guerreiro, Alessandro, 2 estrangeiros, um peruano, um argentino, importantes. Marcelo Lomba, goleiro, muito importante no jogo. Vamos lá pro Flamengo. Aí você vai vendo o Bruno Henrique, chegando ali, está em grande fase. Quem mais que vai aparecer por ali no time do Flamengo? O técnico Jesus. Vamos ver se aparece mais alguém aí, a chegada do time do Flamengo. Gabigol, esperança de gol. Arrascaeta meio escondido. Aí o Maria atrás, o zagueiro. Aí, portanto, a chegada do Flamengo. Aí a torcida do Flamengo marcando presença, 4.500 ingressos foram vendidos para a torcida do Flamengo, grande torcida do Internacional. E deixa eu explicar como é que vem a classificação de um ou de outro. O Flamengo joga por qualquer empate ou por qualquer derrota por um gol.
Um resultado 2-0, o Inter, e só o resultado 2-0, leva a decisão para os pênaltis. O Inter precisa de 3 gols de vantagem para se classificar no jogo. Mas se o Flamengo fizer 1 gol, aí o Inter vai precisar de 4. Essa é a história. O que vai acontecer, Renata? Não sei não. Tenho certeza de um grande jogo. E como eu gosto de dizer, teste para cardíaco. Inter e Flamengo começa logo depois da Dona do Pedaço. Inter e Flamengo num Beira-Rio iluminado. Obrigada, Galvão. E depois do futebol, tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.